não foi legal hoje. Então eu queria a tua opinião sobre esse episódio, sobre o protesto da torcida, sobre o Pedro Raul hostilizado e tal, e sobre tudo isso que aconteceu aqui em São Januário hoje. Olha, o que eu posso te dizer é que tudo aquilo que a gente enfatizou muitas vezes é o que de fato a gente sente, que quando o estádio está cheio, que quando a torcida está do nosso lado, a gente é muito mais forte. E quando isso não acontece, sem dúvida nenhuma, para nós falta alguma coisa. Eu não posso atribuir de maneira nenhuma o resultado a isso, né? A gente precisa saber se comportar em diferentes condições, foi o que a gente procurou fazer. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que nesse momento ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem o resultado, a gente entende e está trabalhando para entregar. E é isso. Poderia estar mais cheio, poderia ter tido um contexto diferente que nos ajudasse mais? Sim, poderia, mas a gente também não pode depender disso, nós como jogadores, né? Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor trabalho, se comportar da melhor maneira, e volto a dizer, a gente é ciente de que hoje a gente não conseguiu imprimir o melhor jogo, e é um objetivo que cai, não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar, não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. Barbieri, boa noite, Lucas Bisca do GE. Cara, eu queria te perguntar em relação ao Pedro Raul, que ele é o artilheiro do Vasco na temporada, um jogador que está com ótimos números, né? 7 gols, fora as assistências, mas mesmo assim a torcida pega um pouco no pé dele. Hoje ele perdeu o terceiro pênalti que ele bateu pelo Vasco, e foi logo o último, né? O quinto pênalti que poderia ter consagrado a classificação. Queria saber como é que foi essa decisão ali para ele bater esse último pênalti, se foi uma decisão sua, dos jogadores, e como é que foi a conversa com ele no vestiário. Dito que ele deve estar um pouco cabisbaixo, mas é um cara que sempre se mostra muito confiante, né? Sempre fala muito bem, que acredita nele mesmo. Então, se você pudesse me responder isso, seria ótimo. Obrigado. Olha, a gente sempre treina as penalidades em véspera de jogo, a gente sempre avalia aqueles que estão batendo melhor ou não. Até por isso a gente colocou outros jogadores na frente, entendendo esse contexto do Pedro. E se o Pedro não fosse o quinto, talvez o único jogador que a gente tivesse ali de uma hierarquia um pouquinho maior seria o Léo, que é um zagueiro que bateu depois do sexto pênalti, fez. Então assim, eu não gostaria de entrar assim, devia ter sido esse ou aquele, porque aí eu tô fazendo a avaliação em cima do que aconteceu, né? O Pedro é um camisa 9, é um jogador acostumado a fazer gol, é um jogador acostumado com esses momentos. A gente fez um levantamento dos jogadores de aproveitamento, não só do aproveitamento no meio dos pênaltis, mas aqueles que tinham batido em decisão e tinham acertado, e o Pedro era um deles. Ele já tinha batido pênaltis em decisões e tinha acertado, assim como o Miranda, que entrou mais no final porque era um bom batedor, o Nenê, o Puma e assim por diante. Infelizmente ele perdeu, é um momento, além do resultado para nós como equipe, é um momento difícil para ele. O que a gente precisa fazer agora é apoiá-lo, independente se é ele que vai bater o próximo pênalti ou não. Ele é um jogador muito importante para a gente, tem ajudado demais. É o momento da gente se fortalecer, de dar força para ele. Conversei com os jogadores, eu acho que de uma maneira geral, mesmo a gente não fazendo um bom jogo, nós fomos uma equipe que buscou o resultado, buscou atacar, buscou enfrentar o adversário, que veio numa postura defensiva e é direito deles. Acho que isso por si só traz um elemento, vamos dizer assim, de injustiça, porque a gente procurou jogar, procurou buscar, procurou tentar atacar, mesmo que não tenha feito da melhor maneira. E eu disse para eles, a vida é assim, as injustiças vão acontecer, os sentimentos vão aparecer. O mais importante desse momento em diante, já que nós não podemos voltar atrás, é como nós vamos reagir a isso, e a gente tem aí 2 dias para se recuperar, para levantar a cabeça e para tentar dar a volta por cima num jogo que é importante para a gente também. Boa noite, Barbieri, Jaime Jesus, JJ Clube Esportes. Na sua análise, quais foram os principais erros do Vasco, praticamente, que você pode corrigir, já pensando já no próximo compromisso, né, do Cruz Maltino contra o Flamengo domingo pela semifinal do Carioca? Olha, eu acho que eu vou voltar naquilo que eu falei anteriormente. Eu acho que a gente não conseguiu imprimir um ritmo para gerar mais desequilíbrio na defesa deles.
como era uma defesa muito baixa, faltou a gente finalizar mais de fora, faltou a gente chegar com mais gente na área nos cruzamentos, quando a gente conseguiu combinar e cruzar. Agora é difícil fazer disso uma avaliação para o jogo de domingo. O Flamengo é uma outra equipe, com uma outra característica, com uma outra dinâmica. Então, o que a gente tem que fazer agora é voltar um pouquinho no jogo anterior, recuperar os jogadores e tentar estabelecer uma estratégia para a gente conseguir competir com eles e buscar fazer um resultado diferente no domingo. Barbieri, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Mas como é que vocês chegam agora para esse jogo contra o Flamengo domingo, né? Porque a torcida até estava ali com aquela ponta de esperança, porque é uma vitória simples que vocês precisam, e a gente viu o torcedor hoje, claro, sendo daqui bastante chateado. Como é que é chegar para essa partida também decisiva com a cabeça quente, né? A gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. A gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles. Não tem segredo, tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A temporada é assim. Infelizmente, nesse momento acabou ficando curto para a gente o tempo das decisões, é algo que a gente não controla e é algo que a gente tem que se preparar. Fabiano, boa noite. Rafael Deves, de TV Globo. Enquanto essa eliminação atrapalha ou interfere no que você tinha planejado para a temporada como um todo, né? Quanto você contava com a Copa do Brasil, até para a formação do time, até para você ver essa equipe disputando um torneio de mata-mata, um torneio eliminatório, diferentemente do que vai ser a Série A ou do que é o Campeonato Estadual. Então, dentro do que você tinha planejado para o ano, quanto interfere essa eliminação? Olha, eu acho que nós como clube, eu não estou falando só de mim, estou falando nós como clube, a manifestação, enfim, até da própria direção, a gente nunca escondeu que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, né? É a grande competição, é a gente procurar chegar da melhor forma. O que a gente vinha e eu vinha construindo com os jogadores é que a Copa do Brasil, justamente por ser um campeonato eliminatório e você ter menos jogos, possibilitava que a gente pudesse chegar mais longe, a gente precisava estar bem nesses momentos. Mas hoje a gente não esteve bem. Eu não acho que vai ter um impacto para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas é uma frustração que a gente fica e tem que usar como aprendizado. De uma próxima partida eliminatória a gente tentar jogar melhor do que a gente jogou hoje, usar o jogo para desenvolver questões que a gente precisa desenvolver, quando enfrentar um adversário dessa maneira tão fechado como foi, a gente conseguir imprimir dinâmicas diferentes, conseguir gerar mais espaço, faz parte de um processo de construção do time, da maneira de jogar, de entender aonde a gente errou, onde a gente falhou e levar adiante. Acho que é isso. Bruno Marinho do Globo. Eu queria saber, você está satisfeito com o desempenho do André como primeiro volante? Sim. Olha, eu acho que tem se levantado uma polêmica sobre isso e eu sinceramente vou dividir com vocês e eu não entendo, mas é a minha opinião como vocês têm a opinião de vocês. Eu não entendo como o André pode ser o primeiro volante de uma seleção brasileira que ganhou o Sul-Americano, que está classificado para o Mundial, como o André pode ser convocado para a seleção brasileira principal e não pode jogar no Vasco. Eu não entendo. Agora, o André é um menino de 19 anos. Mesmo fazendo tudo isso que ele fez, mesmo sendo vendido por Chelsea pelo valor que ele foi, ele continua sendo um menino de 19 anos, que precisa jogar, que precisa se desenvolver, que em alguns momentos vai entregar muita coisa, em outros vai oscilar. Eu não acho que ele fez um jogo ruim, eu não acho que no jogo anterior o adversário levou vantagem em cima dele por questões de marcação, muito pelo contrário, e é um jogador que tem jogo, que se associa, que combina, que acha passes. Não entendo o questionamento em relação ao André, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. É um menino fantástico, tem se dedicado, tenho certeza que vai melhorar, vai crescer, porque volto a repetir, tem 19 anos.
espero que ele possa ajudar bastante a gente nessa sequência. Boa noite, Fabiano. Thiago da Band. Acho que a partida de domingo ela vem em um contexto ainda mais importante. Não só pela classificação do Campeonato Carioca, que vale, clássico, etc. Mas caso o Vasco não se classifique ou não vença o Flamengo, o Vasco está quase um mês sem entrar em campo no jogo oficial. Quanto isso te prejudica no Brasileiro, que você já disse que é o principal objetivo da temporada, contando que o Vasco ainda joga contra um Atlético Mineiro, depois um Palmeiras, equipes grandes que vão disputar o título. Olha, eu acho que tem duas situações. A primeira delas envolve a possibilidade de estar disputando uma final. Eu falei sobre isso anteriormente. Esses são os tipos de experiência que ajudam a fortalecer uma equipe em construção, uma equipe em desenvolvimento. O Vasco vir a se tornar uma equipe que ganha com consistência, primeiro o Vasco precisa chegar às decisões com consistência. É um degrau, depois o outro degrau. Então, a gente teve uma dificuldade natural da primeira fase, teve 2 jogos em que a gente viajou com um grupo principal, jogou um outro grupo aqui. Boa parte desse grupo que jogou esses 2 jogos nem está mais aqui. Então, se a gente for considerar que a gente, não vou dizer que a gente teve 2 jogos a menos, mas nessa circunstância, talvez se a gente tivesse conseguido, talvez a gente tivesse até sido campeão da Taça Guanabara, tivesse tido 2 vitórias lá. E chegou um dado momento em que até a classificação estava em risco. Vocês mesmo colocaram isso, foi o que eu falei da questão das decisões e sequência. Chegou um momento que se a gente não vencesse o Flamengo, talvez a gente não tivesse nem a possibilidade de brigar pela classificação. E a gente classificou, e esse é um fato extremamente positivo. A partir do momento que a gente chega aqui, o nosso desejo, claro que é chegar à final, porque isso fortalece esse desenvolvimento e essa construção de equipe. A questão de ficar um mês sem jogar é ruim por essas duas questões. Pela questão de ficar sem jogar, mas também por perder essa possibilidade de experiência. Então, assim, agora a gente tem que jogar. Não posso contar com isso antes. Então a ideia é que a gente possa virar a chave, possa absorver a dor dessa derrota aqui, possa se preparar da melhor maneira, possa conquistar um resultado positivo, que é o que a gente vai buscar com todas as nossas forças no domingo. E se a gente chegar na final, que é o nosso objetivo, a gente ganha a possibilidade de crescer como equipe, de estar disputando um título e ainda ganha mais 2 jogos importantes antes do Brasileiro. Se eventualmente isso não acontecer, eu vou reforçar, não é o nosso desejo, não é o que a gente quer, a gente vai trabalhar para acontecer. Se não acontecer, a gente vai ter que usar esses 30 dias da melhor maneira para conhecer esses jogadores que chegaram há pouco tempo, para eu ver a melhoria dos jogadores que estão saindo do DM, a evolução deles, fortalecer como equipe para o brasileiro. Babieri, boa noite. Você falou um pouco sobre as dificuldades do Vasco não tanto de criar sim, mas principalmente de finalizar. Falou do cansaço do Marlon. Chamou a atenção que a primeira substituição, se eu não me engano, foi aos 21 minutos, depois você faz 3 aos 27. E nesse momento a torcida até pegou bastante no seu pé. Então eu queria que você falasse um pouco desse tempo, né? Porque é um Vasco que já não tinha tido muitas oportunidades no primeiro tempo e o segundo ainda demora bastante para trocar. Eu entendo a colocação, mas a ideia é que a gente, quando conversou no intervalo, conseguisse imprimir um pouco uma outra dinâmica. Eles trocaram também, colocaram um cara mais rápido aqui, enfim, no lugar do Mocelin, a gente não encontrou. E a ideia era tentar ver se a equipe se encontrava. A gente estava conseguindo controlar o jogo, mas não estava conseguindo gerar situações. Não sei te responder do tempo em si, mas a partir do momento que a gente entendeu que aqueles que estavam em campo não estavam mais conseguindo se encontrar e entregar o que a gente precisava, a gente fez as mudanças, foi no sentido do que eu falei, de ter 2 homens agudos, com capacidade de quebrar a linha com drible, ter o Nenê por dentro para achar um bom passe, até para eventualmente se conseguisse finalizar de fora da área, para a gente ganhar uma bola parada qualificada. Foi nesse sentido que a gente tentou mexer, mas não conseguiu, não surtiu efeito hoje. Boa noite. Faltou sensibilidade no fato do Pedro Raul ter tido um aproveitamento ruim, ele ter sido o último a bater, e por que o Lucas bateu depois de um tempo na atividade? O Lucas é um dos que bateu bem no treinamento. Se o Lucas não batesse,
a gente acaba tendo algum outro jogador um pouco mais jovem, ou talvez o Piton, mas o Luca bateu bem no treinamento. O Pedro, é difícil responder essa questão nesse momento. Talvez se a gente tivesse optado por um outro jogador e tivesse sido erro, o questionamento ia ser por que o Pedro, o peso que tem, centroavante, acostumado a fazer gol, não bateu, sabe? Então é difícil eu te explicar a partir desse ponto de vista. O Pedro se mostrou apto a bater o quinto, a gente procurou levar em consideração todos aqueles fatores que eu falei, quem já bateu em decisão, quem estava acostumado a acertar. Infelizmente ele errou, não tenho como voltar atrás sobre isso. Barbieri, boa noite. Talvez tenha sido a primeira vez que a torcida se manifestou contra o time, né? Depois do jogo, principalmente com a eliminação. Até então estava tendo uma relação boa, uma lua de mel, né? Que o time vivia com os torcedores. Como é que você encara o pessoal te xingando o Pedro Raul? Você acha natural por causa da eliminação? Você acha que a torcida tem que ter um pouco mais de paciência e entender que o time está nesse momento de formação? Qual é o seu sentimento quando você sai de campo e ouve aquele coro da torcida? É uma pergunta difícil. O torcedor tem essa dinâmica, né? Ele num dia te leva no céu, no outro dia, porque a relação dele é emoção, né? E aí ele põe para fora em palavras, ou enfim, ele externaliza aquilo que ele está sentindo. Então, na euforia da vitória, você é o melhor do mundo, você é isso. Na frustração da derrota, você é aquilo, né? Ele acaba... Isso é natural não só do torcedor, do ser humano, né? Ele acaba personificando aquele sentimento que hoje é um sentimento ruim, trazendo para alguém, para achar uma cabeça, um culpado. Então eu vejo que faz parte. Se eu me sinto bem com isso, é evidente que não. Eu acho que nenhum ser humano se sente bem com isso. Eu acho que ninguém gosta de ser vaiado, xingado, enfim, tudo isso. Mas esse é o ônus da profissão, do jogador, do treinador. É algo que muitas vezes acaba passando batido, né? Algo pouco discutido, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente vê, isso é um cuidado que a gente tem até que ter com jogadores jovens, muitos seres humanos acabam não dando a resposta que poderiam, acabam entrando numa roda negativa e acabam, às vezes, não atingindo todo o potencial que poderiam por situações como essa. Agora, eu não tenho expectativa, infelizmente, eu gostaria de ter, de que isso pudesse mudar, de que isso pudesse ser diferente, porque eu acho que a gente perderia menos talentos pelo caminho. Mas eu falo com tristeza para você que eu não tenho expectativa de que isso vai mudar no curto prazo. A gente entende a chateação do torcedor, porque ele está trazendo um histórico que não é desse grupo, é um histórico de muitos anos que o Vasco vem passando por dificuldade, de muitos rebaixamentos seguidos, da falta de títulos. Agora, a gente entra no clube trazendo esse histórico junto com nós, mas não pertence a esse grupo de jogadores. Essa eliminação pertence, a gente vai carregar com dor, com frustração. Essa eliminação pertence a nós, não tem como fugir dela. Agora, essa insatisfação, essa linha tênue entre a euforia e a cobrança vem de um histórico que a gente quer mudar. É isso, a gente está aqui para trabalhar, para desenvolver, para tentar construir diferente. A impaciência do torcedor também acaba sendo a impaciência dos jogadores. Hoje, em muitos momentos, a gente foi ansioso demais, a gente quis acelerar as coisas mais rápido do que precisava. Mas eu falei isso anteriormente também. Nem eu, nem ninguém no mundo consegue dar experiência. Eu posso dar informação. Você precisa passar pela experiência, você precisa passar pelo momento para depois você crescer, se desenvolver. E hoje foi uma experiência ruim que a gente tem que usar como aprendizado, como forma de crescimento. Boa noite, Barbieri. Tudo bem? Cida Marinho da Vitória News. Queria insistir um pouco mais na questão do Pedro Raul, perguntando com a análise que você faz do centroavante no recorte dos últimos 4 jogos, 3. Bangu, Flamengo 2 vezes e hoje contra o ABC. Em relação ao posicionamento dele dentro de campo, as finalizações que ele tem, e também qual jogador do banco de reservas que você vê como principal substituto ao Pedro Raul, se hoje você tem esse jogador ou se o Vasco ainda precisa de uma sombra, entre aspas, para a função de centroavante. Obrigado.
Olha, eu não posso desvincular o rendimento do Pedro do rendimento da equipe, né? Não seria justo da minha parte. Então eu acho que nesses últimos jogos a gente como equipe oscilou e aí é natural que o Pedro oscile. Em relação ao jogo de hoje, sempre é uma situação complicada para o centroavante, porque pega um adversário que em muitos momentos coloca ele para jogar contra 3 dentro da área, né? E aí eu pedir para ele sair da área não vai resolver muita coisa, porque ele vai fugir um pouco demais da característica dele, por isso que eu falei da situação da gente conseguir chegar com mais gente, porque aí de repente esse 3 contra 1 vira um 3 contra 2 ou um 3 contra 3 e numa situação de mano ele pode levar vantagem, porque ele tem essa característica. Então eu acho que hoje ele, assim como a equipe, não teve um bom desempenho, mas tem todo um contexto, né, que envolve isso. Em relação ao elenco hoje, o que a gente tem o Ignaldo, que é um menino que joga nessa posição, mas com característica um pouco distinta do Pedro, é um jogador mais de velocidade, um jogador mais de atacar o espaço, é um jogador que tem uma transição mais fácil, até tem boa impulsão, cabeceia bem, mas não tem essa característica de prender os zagueiros, de segurar, de fazer tanto pivô. A gente tem trabalhado isso com ele, tem feito treinamentos específicos para que ele possa também evoluir nessa questão. Depois a gente tem alguns outros jogadores que podem eventualmente atuar com o número 9, mas que não tem a mesma característica do Pedro. Então a gente segue trabalhando e buscando as soluções. Obrigada, pessoal. Mas, deixa eu só tirar uma dúvida. Quando você fala